Boa noite. Eu me chamo Eduardo. Eu queria te convidar a sentar. Eu também sou um cristão que tem sido amado por Jesus, apesar de falhas e acertos. E também estou em recuperação, tenho lutado contra a raiva, o perfeccionismo e a soberba. E é sobre esse último que Jesus tem me falado no livro de 1 Coríntios. E eu queria te convidar você a nós lermos alguma coisa nesse livro. Se você se lembrar, há um mês atrás, lá naquele final de semana do aniversário da igreja, eu compartilhei com vocês o que Jesus vinha me falando nos 4 primeiros capítulos. Capítulo 1, 2, 3 e 4 de 1 Coríntios, né? E lá o tema era sabedoria de Deus, que é diferente da sabedoria humana, né? E, meus irmãos, Jesus continua me falando nesse livro. E se vocês lembrarem uma questão lá, tudo o que estava sendo falado tinha muito a ver com uma falha de caráter daqueles irmãos, que era a soberba, que era o orgulho. Chegou um ponto no capítulo 4 de o apóstolo Paulo dizer o seguinte: pois é, nós somos os loucos e vocês são os sábios, né? E mais no final do capítulo ele chegou a dizer: nós é que somos considerados como que o lixo, né? Vocês é que são os grandes, nós somos meio que como um lixo da sociedade, né? Então, o assunto era esse, e na época eu não enfatizei esse assunto, né? Mas eu queria conversar contigo então agora no capítulo 8 e no capítulo 10 de 1 Coríntios, e especialmente o versículo 1. Queria que, se você pudesse gravar contigo o versículo 1 de 1 Coríntios 8, isso já ia ser bem importante, bem fundamental aqui para a nossa conversa. Então, a primeira parte do versículo 1, eu quero ler na Almeida Revista e Atualizada. O versículo 1 de 1 Coríntios 8 diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Eu quero lembrar vocês de que o apóstolo Paulo usou várias vezes nesses capítulos ironias, certo? Dizendo: vocês é que são os sábios, nós é que somos loucos, né? E agora mais uma vez ele está usando isso, ele está usando uma ironia, dizendo: olha, nas coisas aí referentes aos ídolos, né, a essa parte da teologia, nós somos senhores do saber, vocês são senhores do saber. Irmãos, exatamente sobre orgulho é que Paulo queria falar aqui com eles, e com nós. E eu sei que ele estava falando sobre um assunto específico, sobre ídolos, mas eu quero que vocês entendam, e nós entendamos, que isso serve para outras áreas também. Tanto que ele vai estender isso, e eu vou mostrar para vocês no capítulo 10, para outras áreas, né? Então eu queria que você olhasse para o versículo 1, sabendo que isso se estende para outras áreas. Então a conversa dele é dizendo: olha, vocês são senhores, nós somos senhores do saber, tá? Eu me lembrei, lendo esse versículo, de uma música lá do Resgate, que diz o seguinte: a gente sempre tem certeza e a razão come na nossa mesa. Ele fala sobre a família dele, né, e sobre várias características da família dele, e o refrão tem isso, né, que a gente sempre tem certeza e a razão come na nossa mesa. E, irmãos, qual que era a chamada aqui? Para que nós tenhamos cuidado quando nós achamos que sabemos. Precisamos ter cuidado quando a gente acha que sabe. Tanto que, se você olhar o versículo 2, ele diz assim: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Então ele diz: olha, se alguém acha que sabe, é porque ainda não está com o conhecimento certo, não está com o entendimento certo ainda da coisa. Se eu julgo que sou sábio, significa que ainda não aprendi como eu deveria, né? Então, eu queria que nós hoje saíssemos daqui com uma certeza: nós precisamos ter cuidado com as coisas que a gente acha que sabe, e principalmente com a postura de que eu já sei alguma coisa, né? Como o irmão Wilson falou aqui, né? Li 2 ou 3 vezes a Bíblia e já sei, né? Cuidado, senão o que isso traz para nós? Quando eu considero que eu sei, eu passo a não aprender mais muita coisa, praticamente nada. Se eu achar que eu já sei da área X, significa que pouca coisa vou aprender lá, porque eu já me considero entendido sobre aquilo.
E eu aprendi uma coisa lá com as artes marciais, que serve para todas as áreas da vida. Nós precisamos muito manter a mente do principiante, em todas as áreas, especialmente no cristianismo, especialmente nas coisas que se referem a Jesus, a Deus e a palavra de Deus, que é um conhecimento infinito. Então nós precisamos muito, irmãos, manter a mente do principiante. E o que significa a mente do principiante? O sujeito que está chegando hoje, que ganhou a sua Bíblia hoje, ele tem a mente de que ele sabe pouco, e de que ele precisa aprender muito. Então ele vai ter uma busca muito maior do que o sujeito que já está num ponto de dizer, já sei muito da Bíblia, vê quantos anos, né? Já sei muito sobre Deus, né? Já sou sábio, já sou senhor do saber, né? E já acabo não aprendendo mais nada. Então essa é a primeira dificuldade, o primeiro problema quando nós nos julgamos saber alguma coisa. Nós aprendemos muito menos do que o sujeito que tem a mente do principiante e corre atrás, né? Então, é importante, irmãos, para nós reconhecemos que não sabemos muita coisa, porque daí nós vamos seguir aprendendo. Então, eu queria te convidar já a fazer um exercício. Fala para quem está perto de ti o seguinte, eu não sei muita coisa. Não sei muita coisa. Irmãos, a mente do principiante, sabe qual é a característica do principiante também? A característica que nós devemos ter é que nós devemos ouvir mais e falar menos. Irmãos, tenham a certeza de que tudo isso que eu estou falando bate muito em mim, fala muito comigo, em primeiro lugar comigo e depois com vocês. Eu preciso ouvir mais e falar menos. Em Tiago, vocês devem conhecer o texto, o capítulo 1, 19 e 20, diz: saibam essas coisas, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, é certo, meus irmãos, que se eu estou aberto para aprender, eu sou um ouvinte melhor, eu ouço mais e eu falo menos. Irmãos, eu às vezes vou para algumas conversas e saio de lá com aquele sentimento: não aprendi nada, porque praticamente só eu falei, praticamente só eu contei histórias, praticamente só eu falei, não aprendi nada, perdi a oportunidade de ouvir e aprender alguma coisa. Irmãos, nós precisamos ser mais prontos para ouvir e mais tardios para falar, porque isso mostra que você tem mente do principiante. Mas a pessoa com quem eu estava mais para aluno do que para ensinar. Será que Deus não pode usar qualquer pessoa para nos ensinar? A resposta é sim. Então nós podemos aprender com qualquer pessoa, nós precisamos estar abertos para ouvir mais e falar menos, não? Então, meus irmãos, quando eu não me julgo conhecedor, eu aprendo mais com as pessoas, eu aprendo com muitas pessoas, não só com os mesmos, não só com aqueles que eu acho que podem me ensinar, mas eu abro para Deus usar várias pessoas para me ensinar. Então eu aprendo mais. Essa é a certeza de quem quer ouvir mais, quer aprender mais, né? Irmãos, outro problema é que quando eu julgo que eu sei, eu passo a falhar no básico. Sabe por quê? Porque eu não quero mais estudar o básico. Eu não quero mais me especializar nos fundamentos. E daí o que acontece? Eu começo a falhar no básico, porque eu acho que eu já sou um conhecedor do básico, né? E, irmãos, esse era um dos problemas dos coríntios. Lá no capítulo 10, se vocês lerem o texto, vocês vão ver que no capítulo 9, ele muda um pouco de assunto, ele está falando sobre ídolos e sobre arrogância. No capítulo 9 ele muda um pouco de assunto, mas no 10 ele retoma o assunto dos ídolos, e ele vem de novo falar sobre a questão da arrogância, tanto que, sabe qual é o contexto? Eu vou ir lá para o final da conversa, tá? No versículo 12, sabe qual é o versículo? Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Esse é o fim da conversa. Agora eu quero ir para o começo da conversa do capítulo 10, que é a seguinte: ora, irmãos, a partir do versículo 1, vou ler o 1, o 5 e o 6. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, falando daquele povo que foi liberto do Egito, né? Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Você sabe o que significa isso, né? Morreram no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más,
como eles cobiçaram. E aí Paulo agora está voltando lá para trás, lá para a história do passado, para dizer: irmãos, olha só, vocês precisam lembrar das coisas que estão escritas na palavra de Deus, nas coisas básicas, e a primeira é cuidado com a cobiça. Por que a cobiça, irmãos? Porque lá em Tiago 1, 14 e 15 explica que a cobiça é que nos leva a pecar. O texto está dizendo claramente lá que é a cobiça que nos atrai e seduz, e depois dá à luz ao pecado. Então ele começa falando sobre a cobiça, e depois, no versículo 7, ele diz assim: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Esse texto está lá logo depois que eles fizeram um bezerro lá de ouro e adoraram um outro Deus, e etc. Irmãos, a gente, quando ouve falar de idolatria, a gente acaba pensando que com nós não vai acontecer, porque eu não tenho estátuas, eu não faço essas coisas, mas a Bíblia falou 3 vezes pelo menos, irmãos, claramente, que o dinheiro é um Deus. O dinheiro ocupa o lugar de um Deus muitas vezes, e ocupa o lugar de Jesus muitas vezes nas nossas vidas. Jesus falou em Mateus 6, 24, você conhece o texto? Ninguém pode servir a Deus e ao mamon, ao dinheiro. Então ele estava dizendo: tem que escolher qual Deus você serve, cuidado com a idolatria. Paulo falou em 2 momentos que a avareza é a idolatria, o amor ao dinheiro é a idolatria, se torna um Deus que substitui o Deus verdadeiro, em Efésios 5, 5 e Colossenses 3, 5. Então, irmãos, qual que é o chamado de Deus para a nossa atenção hoje, com relação a esse texto? É que quando eu começo a achar que já estou com uma vida resolvida e etc., essas coisas básicas podem ser falhas na nossa vida, eu posso falhar no básico. Então eu queria hoje trazer de novo um conceito básico para que a gente se alertasse: cuidado para que o dinheiro não tome o lugar de Deus na tua vida. E o exemplo para nós é o povo no deserto. Eles estavam lá focados nas coisas materiais: ai, estou com fome, ai, estou com sede, ai, no Egito tinha mais coisas, ai, no Egito não sei o que, e estavam substituindo Jesus por outro Deus, né? Tanto que não tiveram paciência para esperar e acabaram criando lá uma estátua. Irmãos, outra questão importante, básica, que ele cita na conversa, no versículo 8: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Sabe, essa coisa de eu me julgar um crente experiente, sábio, acaba me fazendo relativizar os mandamentos. Começo a achar que os mandamentos, não é bem assim, tu vê como é que é, sabe como é que tal, e não sei o que mais. Então eu queria que você tomasse cuidado com pornografia, com relação sexual fora do casamento, com imoralidade sexual. O texto aqui não diz que é uma imoralidade sexual, mas esse 23.000 nos reporta a um texto, sim, lá daquela fase, no qual eles se prostituíam, e era uma prostituição cultual, e por isso morreram 20 e poucas mil pessoas naquele dia. Então, sim, o assunto aqui é a questão do sexo fora do casamento, sexo imoral, pornografia, etc. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente está querendo só as grandes teologias e a gente está então deixando que o básico morra, né? Depois ele fala sobre murmuração, né, daquele povo. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Versículo 11: essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem os fins dos tempos têm chegado. Irmãos, eu tenho cada vez ficado mais assustado com o fato de que é um dos esportes nacionais as pessoas reclamarem. É reclamação, é reclamação, é reclamação, é murmuração. E meus irmãos, Deus está falando comigo isso. Eu tenho que tomar cuidado, porque quero estudar as grandes teologias, mas sou um murmurador. Fico reclamando. E muitas vezes, irmãos, estamos reclamando de Deus. Deus, por que isso? Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Ficamos parecidos com aqueles caras ali do deserto. Estavam errando nas coisas básicas.
Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado e manter a mente do principiante que se reporta, que volta para as coisas básicas. E é isso que a gente está fazendo hoje. A murmuração, irmãos, foi uma das falhas daquele povo no deserto, e ele está dizendo que sirva de exemplo para que a gente não repita os mesmos erros. E aí o versículo seguinte foi o que eu já li: por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, se você pensava que estava bem nas coisas básicas, pense de novo, volte para lá, estude mais um pouco, pense bem, como é que está a sua pureza sexual, como está a questão da murmuração, como está a cobiça, como está a tua dedicação ao dinheiro versus dedicação a Jesus. Pense de novo, reflita de novo, porque se a gente achar que está tudo resolvido, é problema, a gente tem risco de cair no básico. Então, quando eu julgo que eu sei, eu posso falar no básico, mas quando eu penso como principiante, eu considero que o básico é importante, eu considero que ser especialista no básico, é voltar para o básico, é aprofundar no básico e etc. Depois, queria te chamar a atenção também para uma coisa importante, voltando lá para o capítulo 8 agora, nós estávamos no 10, voltamos para o 8, e o versículo 9 e o 12 dizem o seguinte: vejam, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, e desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Do que ele está falando? Ele voltou ao assunto dos ídolos, e ele estava dizendo o seguinte: olha só, quero que vocês entendam uma coisa, quando vocês acham que são crentes experientes, crentes sábios, senhores do saber, com relação a essas coisas de ídolos, e você pode ler o capítulo 8, ele disse: vocês vão lá comer a comida dos ídolos, vocês não estão adorando ídolos, mas vocês estão lá perto, comendo e etc. Isso não tem problema nenhum. O problema é que as pessoas que têm a consciência mais fraca, talvez os principiantes, eu não sei, eram pessoas que tinham a consciência fraca, eles estavam sendo levados a pensar que os ídolos é que têm que ser adorados, que os ídolos são de Deus, porque o Eduardo está lá comendo junto com os ídolos e parece que não tem nenhum problema, então a gente precisa fazer culto para os ídolos. Então ele estava dizendo o quê? Quando a gente relativiza, quando a gente acha que somos sábios, que a gente pode brincar com fogo e não acontece nada, pode não acontecer nada comigo, mas eu posso levar pessoas a se queimarem, a tropeçarem. E ele disse: se tu leva alguém a tropeçar, você está pecando contra Jesus. Isso é um pecado. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos, quando a gente acha que é experimentado, tá? E eu vou dar um exemplo bem simples. Muitas vezes eu vejo pessoas tirarem foto com bebida alcoólica na mão e colocar na internet. Bebida alcoólica, né? Não me faz mal. Legal. E o teu irmão que está vendo a foto, que está em recuperação contra o alcoolismo, será que é tranquilo para ele assistir isso? Será que não faz nada, não encoraja, não motiva, não faz cair? Né? Era exatamente a mesma situação aqui, irmãos. Então a gente precisa ter esse cuidado de não queremos mostrar para os outros que a gente é sábio, que a gente é experimentado, que a gente tem experiência na vida cristã, mas manter a humildade, porque isso pode fazer outros a caírem, pode levar outros a caírem. Então essa era a situação dos templos, dos ídolos, muitas vezes é a nossa situação. Cuidado, irmãos, quando você se julgar um crente experiente, para não levar outros a caírem, certo? Aqueles que ou não sabem do assunto, ou estão iniciando, eu não sei, aqueles que têm a consciência fraca, como eles disseram. Então, quando eu considero que eu não sei muito, o que acontece? Eu cresço na humildade, e a minha prioridade sempre é os outros. Eu sempre estou pensando nos outros primeiro, e depois em mim. E aí, então, essa coisa é praticamente impossível de acontecer, porque eu estou pensando sempre nos outros. Que impacto vai ter nos outros isso que eu estou fazendo? Como que vai chegar no meu irmão isso que eu estou fazendo? Né? Eu penso no outro primeiro, então eu preciso muito, irmãos, dessa humildade para poder evitar de fazer outras pessoas caírem. E por fim, dessa primeira parte, quero te dizer que quando eu julgo que eu sei, eu acabo me tornando rápido para apontar erros. E a gente sabe que acusador é o diabo. Então, quando eu acho que eu sou experiente, que eu sou sábio, eu me torno rápido para apontar, para mostrar erros. E os coríntios estavam vivendo um problema absurdo, que era o seguinte: eles estavam dizendo que o apóstolo Paulo era errado. Ah, é errado, nem é apóstolo, não sei o que. Eles chegaram num ponto do orgulho, que Paulo estava ali no capítulo 9, se vocês lerem no começo, defendendo que ele era o certo e que ele era apóstolo.
e que o que ele estava ensinando que era o certo. Ele tinha que se defender diante dos coríntios, porque eles achavam-se sábios demais, né? O texto lá diz, 1 Coríntios 9, 1 a 3, não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vocês, outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é essa. E aí ele vai começar uma defesa, para dizer o que ele está fazendo é bíblico, é certo. Então, irmãos, as pessoas já estavam lá de um jeito que eles sabiam mais que o apóstolo. Daqui a pouco sabem mais do que Deus, como o povo lá no deserto, né? A gente precisa ter cuidado, irmãos, com o que a gente acha que sabe, porque isso pode nos levar a estarmos, então, deixando de sermos acolhedores e sendo acusadores. E quando eu tenho a mente do aprendiz, de que eu não sei, de que eu estou em restauração, de que eu estou longe de chegar e tudo mais, eu sou mais capaz de compreender as pessoas, acolher as pessoas, né? Amar as pessoas e tudo mais, né? Me deixo de ser acusador e acabo sendo então mais compreensivo e amável. Então, irmãos, essa é a primeira parte do versículo 1 que eu queria que você guardasse. Nós entendermos que sabemos pouco, que nós estamos com muita coisa para saber, para aprender, e isso vai nos manter então com a mente do aprendiz, que tem todas as vantagens que a gente viu no o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Olha o desfecho do versículo 1. O saber, ou o conhecimento, deixa o sujeito soberbo, mas o amor, esse tem efeito. Esse constrói coisas. Esse faz diferença. Esse faz diferença. Irmãos, o amor a Deus e às pessoas é mais importante do que ter razão. É mais importante do que mostrar conhecimento. E isso é humildade verdadeira. É você colocar Jesus em primeiro, as pessoas em segundo, eu terceiro. Eu depois. E por isso, irmãos, a gente precisa muito aprender a agir com amor. Quem age com amor está com a razão. Quem age com amor está com a razão. Esse é que está falando a linguagem certa, a coisa certa. E eu já falei aqui algumas vezes, tem um amigo meu que é psicólogo aí, pós-graduado, e ele diz que não é a depressão o mal do século, mas a falta de empatia. Falta de empatia. Falta das pessoas se amarem, se preocuparem com o outro. Tá? E se você for sincero, meu irmão, a gente cada vez mais vê as pessoas batalhando ou tentando fazer uma guerra de egos, até dentro da nossa família. Às vezes a gente quer convencer nossos filhos sobre alguma coisa, e o que a gente faz é mostrar que eu sei mais, e A mais B é C, e isso assim, isso assado, e aí argumento daqui, argumento de lá. A Bíblia está dizendo que se tu usasse amor, aí sim tu ia convencer. Se tu usasse amor, daí sim tu ia construir alguma coisa. Senão fica só uma guerra de argumentos e de ego, que não leva muito longe, irmãos. O amor é que convence, o amor é que faz a diferença. Sabe, um irmão aqui da nossa igreja uma vez compartilhou, ele compartilha diversas vezes que ele tem problema de irritação no trânsito, que é uma coisa até comum. Mas ele compartilha que tem uma irritação assim, acima da média, né? E ele disse que certa vez ele, não sei, se fechou lá com um outro carro, e ficou muito bravo e xingou, e o sujeito xingou de volta, e foi uma troca ali de xingamentos meio feia assim, e a surpresa dele foi a seguinte: quando ele estava chegando em casa, ele viu que o sujeito da briga era um vizinho ali da rua, e aí os dois pararam meio que ao mesmo tempo, né, e aí desceram, e aí ficou aquela situação, né, e ele decidiu fazer uma coisa diferente. Ele foi lá e se aproximou do sujeito e disse: eu queria te pedir perdão pelo que eu falei, pelo que eu fiz. E daí a reação qual foi? Mas você me deixou sem reação, sabe? Porque estava armado já, né? Vamos argumentar, vamos gritar, vamos xingar, vamos se bater talvez, né? E daqui a pouco ele usou o amor, e o amor faz o quê? Edifica. É a linguagem de Deus.
Então, quando eu não quero mostrar que eu sei mais, e é padrão hoje, mesmo que o sujeito não teve razão na coisa, ele desce do carro para dizer que está com razão, né? Não funciona. Então, muitas vezes, a gente acaba usando o conhecimento que só ensoberbece, ao invés de usar o amor que edifica, que convence, que muda a situação, né? Sabe que um risco que a gente corre é nós nos fixarmos em alguma característica ou outra. Esse é um perigo, irmãos, da nossa vida, que nos convence que nós somos humildes, certo? Então eu me fixo, sei lá, num gesto que eu tive uma vez, ou numa coisa que aconteceu comigo, e aí eu acabo me convencendo de que eu sou humilde. Ou eu falo que eu não sei, que eu sou pequeno, mas no fundo é só uma fala, mas o interior tem outra situação. E quando, irmãos, eu me convenço de que eu sou humilde, é porque eu estou longe de ser. Você não concorda? Eu tenho orgulho da minha humildade, né? Humildade, como alcancei, né? Irmãos, é paradoxal tu achar que é humilde. Então, às vezes a gente cria algumas desculpas para dizer, não, mas eu sou humilde, né? Mas será mesmo? Então a gente precisa tomar esse cuidado, irmãos, de fato nos colocarmos sempre como aquele que tem muito a aprender. O amor é que edifica, não o conhecimento, o amor é que edifica. O conhecimento é bom? Sim, se ele for usado com amor. Se não, o conhecimento em si, ele só nos deixa mais soberbos, né? Irmãos, uma vez, agora há pouco tempo, esse ano ainda, eu também saindo de carro, a minha garagem saiu de ré para uma rua que é movimentada, e eu saí de carro, e daqui a pouco tem um sujeito com o carro, botando o carro por cima do meu assim, e muito bravo, encosta ali, encosta ali. E aí eu disse, encostei em ti? Ele assim, encosta ali. Né? E daí, encostei, desce o cara, né, grande, tal, namorada no carro, né? E aí eu desci, né? Não, nem vi, nem bati, nem vi, né? Bater, né? E aí ele desce e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, titubeei um pouco assim, o que eu faço, né? Ah, vou pedir perdão, né? Eu errei, bati no cara, eu errei. Daí eu disse, não, porque não sei o que, porque bateu. Eu disse, bateu? Ele disse, porque o carro dele era um chapéu velho, assim, tinha passado um caminhão no carro dele, estava destruído, assim, a lateral, né? E ela dizia, ali. E aí eu disse, cara, tu me perdoa, cara, porque eu não vi mesmo, eu bati, me perdoa. Daí ele ficou sem reação. Não, eu fiquei preocupado com o teu ali, porque o meu tá todo batido. O meu tá todo batido, né? Não, ali não, eu disse, não, aquele é um arranhado que já tinha, cara. Não, então beleza, não tá. Ele pegou e foi embora. Irmãos, o cara estava extremamente alterado. E aí o que acontece? Ele não recebeu a reação normal, né? E aí foi embora, não quis nada, não, sabe? Então, a gente precisa, irmãos, fazer isso. Mas se o cara vier, como é que... Tenta, é o que Jesus faria, né? Então, o amor, ele muda as coisas, né? Eu já falei algumas vezes aqui uma história que eu guardo comigo, sobre um tempo que eu plantava igreja lá em Gravataí, e eu conversava com um sujeito que ele não recebia quase ninguém em casa, assim, e ele começou a me convidar para conversar, e a gente tinha conversas de horas, e ele era um cara que entendia de filosofia, de religiões, tinha opiniões, etc. Então a gente ficava ali debatendo, conversando por horas, etc. Isso se repetiu algumas vezes, e eu achava que estava levando ele no convencimento, no argumento, e etc. Irmãos, anos depois, que eu já estou em Porto Alegre, a minha sogra veio de lá e disse, fulano de tal, te mandou um abraço. Ele disse que não se esquece mais de ti. É mesmo? Ele nunca esquece que tu levava leite na casa dele, né? E ele estava cadastrado lá no programa da igreja para receber leite, na verdade a esposa estava, né? E eu então me dei conta que eu tive acesso à casa dele por causa do leite, não porque eu era o pastorzão, teólogo, né? Mas era por causa do leite, era por causa do amor que a coisa estava acontecendo. E se eu soubesse na época, eu tinha investido nisso, não em 3 horas de conversa, conversando com o cara.
Então, a gente precisa, irmãos, entender que é o amor a linguagem de Jesus. Se você quer falar com autoridade, se você quer convencer, se você quer mudar, convencer a pessoa a mudar de atitude, você precisa falar com amor. É a linguagem de Jesus, né? Então, irmãos, a gente precisa se preocupar com isso. Às vezes, nas nossas famílias, a gente usa pouco. A gente quer convencer no grito, a gente quer convencer no argumento, mas a gente precisa principalmente do amor. Se não tiver amor, não vai convencer ninguém. Essa que é a questão. Então, a gente precisa, irmãos, de amor para que, de fato, a gente fale com autoridade. E a minha proposta, então, para nós todos aqui é a seguinte. O versículo 1 dizia, senhores do saber. E eu quero, então, te convidar a você pensar em que áreas você tem se comportado como senhor ou senhora do saber, e você mude isso para ser um senhor ou uma senhora do amor. Do amor. Que você seja um especialista no amor, uma especialista no amor, nas áreas em que você tem chegado com o conhecimento e com a banca de que já sabe. Eu queria te convidar a você voltar com a mente do principiante e usar principalmente do amor nessas áreas. Amém?